Aos domingos, das 10 às 11h30, a nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro, na voz das suas gentes e instituições. O Alto Minho em Destaque, num programa de divulgação regional. Bom dia, amigos ouvintes, sejam bem-vindos à emissão 787 do programa Nossa Terra. Como é habitual, vamos ficar deste lado ao longo da próxima hora e meia para lhe dar conta do que vai acontecendo pela região. E hoje vamos juntar-nos à festa de duas coletividades vianenses, a Associação Desportiva e Cultural Taiki Budô, que está sediada na freguesia de Carvoeiro e que assinala 30 anos no próximo dia 12 de julho. Hoje vai estar connosco também, na segunda parte, o Rancho Folclórico das Terras de Gerás de Lima, que está também de parabéns pelos 34 anos de vida, que comemora já no próximo domingo. Na emissão de hoje, deixamos-lhe ainda lá mais para o final algumas sugestões, até porque são muitas as iniciativas que por estes dias animam a região. Fica então desse lado, siga connosco em mais uma emissão do programa A Nossa Terra. A Nossa Terra, a região em antena, num programa de divulgação regional. Nesta primeira parte, então, nossa convidada, a Associação Desportiva e Cultural de Taiki Budô, sediada na freguesia de Carvoeiro, que está de parabéns a comemorar 30 anos de existência, já no próximo dia 12 de julho. O programa A Nossa Terra de hoje conta com a presença em estúdio de dois representantes da coletividade que nos vão dar conta então do passado, do presente e também de alguns anseios para o futuro. Comigo estão o fundador e presidente da Associação Desportiva e Cultural Taiki Budô, José Lima. Muito bom dia, é um prazer tê-lo connosco mais uma vez aqui no programa Nossa Terra, e também o João Pedro Lima, que, entre outras coisas, é responsável pelo Taiki Kids desta mesma associação. Bom dia, João Pedro. Olá, bom dia. Bem-vindo. Obrigado. Ora, e antes de avançar para a conversa, apresentar um pouco melhor os meus convidados, o José Lima tem 67 anos, vive em Carvoeiro, onde fundou a Associação Desportiva e Cultural Taiki Budô a 12 de julho de 1985. Licenciado pela Universidade Católica em Animação Sociocultural, está aposentado da área do ensino, mas é nas artes marciais que ocupou hoje boa parte dos seus tempos livres. É sensei de artes marciais e modalidades afins, também professor de yoga. Além disso, foi fundador e é presidente da direção e diretor técnico, ou diretor do Conselho Técnico desta Associação Desportiva e Cultural Taiki Budô, que hoje está em destaque no A Nossa Terra. Já o João Pedro Lima tem 27 anos, acabadinhos de fazer, ele que esteve de parabéns na passada terça-feira. Vive também em Carvoeiro, tem um mestrado em ensino da educação física nos ensinos básico e secundário, é praticante de Taiki Budô desde jovem, é segundo dan nesta modalidade, também primeiro dan em Karate Shotokan e em Judo. É instrutor ainda de Taiki Budô e Taiki Kids. Além disso, assume o cargo de presidente do Conselho Fiscal da Associação e também de subdiretor do Conselho Técnico. Ora, e agora que estão apresentados um pouquinho melhor os meus convidados, à altura para avançarmos para a conversa. Esta associação tem quase 30 anos, tantos quantos a própria modalidade. Fundada em Carvoeiro em julho de 1985, conta com quase 30 anos de vida, estão quase a assinalar-se a 12 de julho próximo, e também com muitas atividades levadas a cabo para nos dar conta deste projeto. Ninguém então melhor que o seu mentor, José Lima. Nós já aqui falamos várias vezes da associação, de qualquer das formas, e porque são 30 anos. Eu fiz aqui um pequenino apanhado da última conversa que tivemos
e era interessante os nossos ouvintes perceberem que o seu gosto por artes marciais surgiu durante um período em que foi instrutor dos Rangers, tropas especiais, e com 29 anos começou a praticar karaté e judo aqui em Viana do Castelo. Algum tempo depois sonhou com uma arte marcial perfeita, que não existia em lado nenhum, que não era ensinada em local algum, e assim nasce o Taekwondo. Eu sei que isto é resumir muito um processo que foi um pouco mais longo, mas podemos começar por aí. De facto, para quem não sabe, quem não vos conhece ainda, afinal, o que é o Taekwondo? Ora bem, a modalidade de Taekwondo nasce porque tive um sonho onde visualizei 2 grandes mestres de olhos bicudos num combate e esse combate despertou-me muita atenção pela eficácia das técnicas, tanto no ataque como na defesa. Então eu gravei esse combate, esses 2 mestres, ainda hoje, já lá vão muitos anos, ainda hoje estou a visualizá-los. E pensei que houvesse uma modalidade marcial igual, parecida, semelhante. Então eu fui procurá-la. Percorri o país todo, não a encontrei. Fui à Espanha, agarrei no meu kimono, no saco, percorri a Espanha, não encontrei. Fui à França e fui à Alemanha também, não encontrei. Pronto, e então eu fazia a pergunta a mim mesmo, mas então porquê é que eu sonhei isto? Será que existe essa modalidade? Aonde? E então eu recebia uma resposta, quem sabe, do universo, para eu inovar, para eu codificar um conjunto de técnicas das modalidades que eu praticava e então, digamos assim, codificá-las e criar uma via onde lhe desse, portanto, também um nome. Pronto, comecei a estudar um pouquinho as artes marciais e encontrei, felizmente, este nome, Taekwondo. Portanto, Tai significa corpo, Ki significa espírito, não é? Do é o caminho, Bu significa o combate. Portanto, combate, mas que eu interpreto isto de uma forma educativa. E por isso dei-lhe o significado de via educativa física e mental, cujas técnicas que se encontram devidamente programadas consistem em ataque e defesa também. Isso que acabou de dizer está muito bem descrito no site da Associação, em taiki-budo.com. É possível, de facto, perceber-se um bocadinho tudo isto. Quem tiver curiosidade pode também ler, fica aqui o desafio, uma visita ao site, pode descobrir um pouco mais sobre isto. A escola surgiu em Carvoeiro, pouco tempo depois começou a alargar-se a outras localidades. Em 1980 começou a dar aulas na Casa do Povo de Barroselas, rapidamente se alargou também a outros locais. É então que surge a necessidade de criar esta associação, o que acaba por acontecer em 85, não é? Portanto, a associação nasce, enfim, um pouco para dar corpo a tudo isto que estava um pouco disperso, não é? É verdade. Portanto, os vários núcleos que eu tinha, Melgaço, Valença, depois aqui mais perto de Viana do Castelo, São Ramon do Neiva, Vitorino Piães, eu comecei, portanto, a ver um grande número de praticantes e era preciso criar uma estrutura que controlasse isso, tanto, sobretudo, as graduações, não é? E daí eu pensar em fundar a Associação Desportiva e Cultural de Taekwondo, onde nela, nos seus estatutos se encontram, e regulamento interno se encontram todas as diretrizes, quer nas graduações, quer respeitando aos corpos gerentes, etc, etc. Foi assim. E assim nasce então a 12 de julho de 85. É interessante dizermos que desde a sua fundação a Associação conta 1716 inscrições
de praticantes nas diferentes modalidades. Hoje integra 87, sendo que dos quais 63 são homens e apenas 24 senhoras. Portanto, há aqui, enfim, 3/3 de homens. Sim, já houve, em termos de femininos, já houve uma altura que praticaram muitas mulheres, não é? Hoje são mais os homens. E integra também as vertentes de Taiki Budo, Taiki Yoga, Reiki e Taiki Kid. Portanto, são 4 áreas distintas, digamos assim, que acabam por ter uma base em comum, mas que depois se ramificam um bocadinho. Nós já vamos falar sobre elas. Entretanto, das largas centenas de praticantes que passaram pela associação, nós estivemos à conversa com um muito especial. O Rui Sousa, ciclista conhecido e reconhecido pelos seus inúmeros troféus conquistados ao longo de vários anos, assume hoje o cargo de presidente da União de Freguesias de Barroselas e Carvoeiro. Desde cedo ligado ao desporto, foi aluno do mestre José Lima durante vários anos. À conversa com Elizabeth Duarte, falou então do contributo que o Taiki Budo teve na sua formação pessoal e aproveita para dar os parabéns à associação pelos seus 30 anos de vida. Bem, acho que foi sem dúvida nenhuma muito importante estes anos que estive no Taiki Budo, porque fizeram de mim um outro homem, muito mais consciente, e me proporcionaram momentos únicos em que cresci pensando de certa forma melhor, organizando as minhas ideias, e desde já eu também dava os parabéns à Associação Taiki Budo pelos estes anos todos de existência e que perdurem por muitos e longos anos. Ora, os parabéns deixados aqui pelo Rui Sousa, ser presidente da União de Freguesias, ele que foi também atleta de Taiki Budo e que falava aqui, professor José Lima, de uma série de benefícios que a modalidade lhe proporcionou. No vosso site fala também em autoconfiança em relação ao corpo, adquirir capacidades psicomotoras e cognitivas, enfim, por aí fora. De facto, a prática do Taiki Budo acaba por só ter benefícios, vistas as coisas desta forma, não é? Evidentemente que sim, pois o objetivo principal é esse, é fazer com que o praticante, praticando, se reencontre, não é? Que procure, em primeiro lugar, conhecer-se a si mesmo, para depois poder agir perante a sociedade no futuro. Portanto, as técnicas estão direcionadas para aí. Nada de violência. Por isso mesmo é que, tenho que voltar atrás, por isso mesmo é que eu tive o cuidado de, quando inovei esta arte marcial, não incluir e peço desculpa aos técnicos do kickbox, não é? Eu não incluí isso porque achei que era uma modalidade um pouco mais violenta e não se integrava no espírito da via Taiki Budo. Também queria referenciar que quando criei, digamos assim, esse nome para dar à modalidade, tive o cuidado, tive a percepção de deixar lá o traço Taiki e depois o traçozinho Budo. Para quê? Para que no futuro outras modalidades afins se pudessem associar ao Taiki. Daí nasce o Taiki Yoga, depois foi o Taiki Kid, depois o Taiki Reiki e quem sabe lá se daqui a alguns anos não haverão outras modalidades a associar-se. Mas tive o cuidado de colocar esse traçozinho, coisa que os franceses não fizeram. Os franceses, daí para cá, também criaram o Taiki Budo. Eu fiquei todo contente ao tomar conhecimento disso. Mas criaram a palavra Taiki Budo tudo ligado, e incluindo modalidades mais violentas, como o kickbox, etc. Eu tive essa percepção para que no futuro outras modalidades se pudessem associar à estirpe Taiki. Que é o que está a acontecer, E de facto, se as vantagens do Taiki Budo são tantas, desde há 3 anos alargou-se também a modalidade aos mais jovens, neste caso com o Taiki Kid. O João Pedro é o responsável pela modalidade no seio da associação. Para já, João Pedro também é praticante de Taiki Budo desde jovem. Como é que surgiu esta ideia de alargar aos mais pequeninos e quais são os grandes objetivos do Taiki Kid? Ora bem, a ideia surgiu da falta de emprego que eu me reparei quando acabei a minha licenciatura, não é?
que eu tirei a licenciatura em ensino de educação física e desporto, candidatei mais escolas, mas é impossível entrar. Então fiquei mais ou menos um ano parado a pensar o que ia fazer e surgiu a ideia de criar estes projetos dirigidos às crianças mais pequenas, porque hoje em dia cada vez mais as crianças são mais sedentárias, e por que não incutir então o espírito já de desporto e de vida saudável a partir dos 3 anos, e foi aí que surgiu esse projeto. E entregámos projetos até que alguns nos aceitaram. E foi um pouco assim que surgiu. Nós já vamos perceber um bocadinho mais como é que tudo isto funciona. Para já, e se nos adultos a prática de uma modalidade como o Taekwondo traz benefícios bem visíveis, nas crianças acontece precisamente da mesma forma. A repórter do A Nossa Terra esteve à conversa com alguns pais de atletas ou praticantes que têm no João Pedro um amigo, um líder, um exemplo a seguir, dizem-nos eles. Os miúdos adoram-no, os pais confiam nele, ficamos a saber que os leva a colocar, o que os leva, neste caso aos pais, a colocar os filhos no Taiki Kid, e falam aqui de aspectos como gastar energia, que é própria da idade, também aumentar os níveis de concentração, a disciplina, a prática individual de um desporto, enfim, foram alguns dos motivos apontados, mas o melhor é escutarmos estes pais que nos falam então de todas estas vantagens. Desde que frequenta as aulas de Taekwondo há 2 anos, melhorou a concentração, também a disciplina dele, e eu aconselho a um pai que tenha um filho nestas circunstâncias, seja um bocadinho desconcentrado, para pôr numa arte marcial. Eu tenho a facilidade, moro em Barroselas, a associação é em Carvoeiro, é vizinha, portanto é uma vantagem para mim poder proporcionar este benefício ao meu filho. O Olavo sempre gostou de desporto, pronto, já passou pela natação, passou pelo futebol, só que achava que tinha que ser alguma coisa individual que dependesse só dele, e pronto, foi para o Taekwondo e adora, está feliz, coisa que ele gosta de fazer. Foi aconselhado por colegas meus que têm lá os filhos e que têm os resultados, estão a ter os resultados que eu pretendo também com o Martim, que é ele gastar aquela energia que é própria da idade dele e aumentar os níveis de concentração, que noto que ele que tem falta de gastar essa energia. Essencialmente é isso. Ficavam 3 depoimentos de pais, neste caso 2 pais e uma mãe. Percebemos, João Pedro, que de facto os miúdos gostam imenso do monitor, do mestre, mas também da prática da modalidade. É verdade, os pais também estão satisfeitos e percebemos que há aqui motivações diferentes. Claro. Enfim, cada pai aponta um motivo diferente, mas numa coisa eles estão todos de acordo, é que isto é muito benéfico para as crianças. De facto, nota, e vai acompanhando também o percurso destes miúdos, nota diferenças desde o momento em que eles chegam pela primeira vez ao vosso espaço e passado algumas semanas ou alguns meses? Sim, nota-se perfeitamente, até se nota na modalidade Taiki Kid, quando eles começam com 3 anos, que por acaso este ano, e terminou já sexta-feira, o terceiro ciclo, ou seja, eles começaram com 3 e agora acabaram com 5, e aí já se notam grandes evoluções neles, não é? A nível de flexibilidade, de concentração, de conseguirem fazer exercícios, de conseguirem lidar com uma turma, que eu às vezes ponho-os a dar aquecimentos, eles já são autodidatas quase nisso, não é? E depois, lá está, depois dos 5 anos, voltam a fazer atividade física no Taekwondo, que já é artes marciais, já é diferente. Já não é a educação física em si nas crianças. E os resultados, lá está, os resultados vão aparecendo, não é? O trabalho vão aparecendo. Sinal que é bem feito o trabalho, sim, não é? Neste caso. E essencialmente falamos, como disse, crianças dos 3 aos 5 anos, essencialmente é aqui o familiarizar, digamos assim, com o exercício, é um pouco essa a ideia, não é? Sim, isto acontece quer na sede da associação, em Carvoeiro, quer em contexto escolar também. Sim, o Taiki Kid é realizado em contexto escolar, não é? Em associações de pais ou mesmo através dos infantários, dos centros sociais. Dos jardins de infância, neste caso em freguesias, quer de Barcelos, quer de Viana, nós estamos neste não é? momento também em Barroselas, Fragoso e Aguiar.
Exatamente, portanto demos os conselhos. É no seguimento do Taiki Kid que decide também criar uma outra atividade, que é já um sucesso, falo do campo de férias, que vai para o 4º ano, com um número crescente de crianças e jovens. Para já, o primeiro campo de férias arranca amanhã, dia 15. Sim, dia 15. Para já, eu perguntava-lhe, uma vez que já existem 3 edições, que balanço é que é possível fazer desses 3 anos anteriores? O balanço é muito positivo, basta observar o número de inscrições que tivemos no primeiro ano, que foram 12 inscrições, e neste momento estamos com 64 inscrições, ou seja, se foram 64 vagas ocupadas, eu diria mesmo quase em 3 semanas. Nós conversamos, as inscrições. É verdade, nós conversamos há dias e estavam a iniciar as inscrições e, portanto, de repente percebemos que esgotaram. Estes campos de férias destinam-se a crianças entre os 7, crianças e jovens entre os 7 e os 14, são também oriundos de várias freguesias ali do Val do Neiva. O número de inscrições, como disse, tem vindo a aumentar. Neste momento as vagas para este ano estão preenchidas, por ano há mais. Que tipo de atividades? Como é que estamos a falar de campos de férias que acontecem durante 15 dias, neste caso vão ser 3, que tipo de atividades é que estes miúdos têm para ocupar estes 15 dias? Muito bem. Ao longo desses 15 dias, os miúdos têm atividades sempre diferentes, de manhã e de tarde, sendo elas parque aquático, canoagem, desportos coletivos, desportos individuais, neste caso o karatê e o judo. Temos também ténis, temos idas à praia, à piscina. Temos este ano temos uma novidade que é o bootcamp júnior, que é um estilo de treino militar para crianças. Engraçado. Inserir o sled. O sled, não é? É a novidade também. Jogos tradicionais, não sei se já referi aqui, canoagem. Equitação, equitação, vamos ter também equitação, este ano é novidade, equitação este ano. Em termos ecológicos também uma visita acompanhada ao monte. Por um técnico da Câmara. Um técnico da Câmara, que em princípio vai ser o engenheiro Artur Sá. Um homem de Carvoeiro e portanto que está também muito à vontade, não é? E presidente da Associação de Baldios, não é? Exatamente, o Conselho Diretivo de Baldios. Ele tem formação na área das florestas e portanto também o homem certo para uma atividade mais didática. Eu penso que não me esqueci de uma atividade também, em 15 dias. Há muita coisa. Há muita coisa para poder fazer. É também importante dizer, João Pedro, que vocês vão buscar os miúdos pela manhã e entregam-nos ao fim do dia. Eu quero dizer que desde manhã até à noite, para além das atividades, estão incluídas refeições, seguros, naturalmente, monitores, tudo isso, não é? Exatamente. Os pais podem já durante 15 dias... almoçam na escola de Carvoeiro, são uma alimentação saudável, feita pela Câmara, não é? Pela escola. Portanto, o mais saudável não podia ser. E também foi um cuidado meu para não estar a colocar comidas de restaurante. Ou fast food, essas coisas todas que sem às vezes prejuízo para acontecem, os restaurantes. Não é um prejuízo, mas todos os dias comer benefício fora. Para a saúde, não é? Exatamente. E até porque também é com a ajuda da Câmara Municipal, não é? Sim, a Câmara também apoia um bocado. Não seria possível de outra forma. Este ano, como referimos, já não há vagas, para o próximo ano haverá mais com certeza. Arranca amanhã o primeiro de 3 momentos diferentes, portanto entre 15 e 26, 29 a 10 de julho e depois 13 a 24. Exatamente. E portanto, como dizia há pouco, já com 60 miúdos, o que dará mais ou menos 20 ou 20 qualquer coisa por grupo, é isso? Temos a primeira turma com 16, a segunda com 24 e a terceira com 24. Naturalmente, isto só é possível, João Pedro, porque para além de alguns apoios, nomeadamente da associação, do município, enfim, da escola, também conta com gente que colabora nestas atividades, não é? Porque caso contrário seria difícil uma pessoa sozinha orientar um grupo destes. Sim, nós temos os nossos colaboradores, não é? Técnicos. Tive o cuidado de escolher pessoas que já lidassem com crianças, que estejam habituados a lidar com crianças. Além dos colaboradores, temos também o que nos facultam as carrinhas, porque sem eles também não podíamos andar a transportar as crianças, não temos então, só temos uma carrinha. A associação tem uma carrinha. A Associação de Neves e é o Futebol Clube do Neves e a Associação Desportiva de Trigosa. Já muito obrigado a eles. Que nos emprestam. Nos emprestam as carrinhas para podermos então fazer esta atividade. Estas atividades, muito bem. Portanto, as expectativas para este ano são altas, naturalmente. Exato.
e está quase a arrancar, é já amanhã, que inicia então o primeiro campo de férias da Associação Desportiva Cultural de Taikibudo. Falamos, professor Zé Lima, de uma vertente completamente lúdica, não é? Portanto, os miúdos nos campos de férias, a ideia é divertirem-se, é passarem aqui uns bons momentos, mas os vossos atletas, nomeadamente nestas idades, também fazem competição. E podem fazê-lo em duas modalidades muito distintas ou bem diferentes uma da outra. Karatê e judo, foi também por aí que começou. E para além da competição ou das provas das competições em que participam, a Associação vai também organizar, já daqui a dias, dia 4 de julho, daqui a 3 semanas sensivelmente, um torneio para precisamente estes escalões etários, não é? Quer-nos contar como é que vai ser? Pronto, os alunos praticantes de Taikibudo têm participado tanto quanto possível em competições, especialmente na modalidade de judo. Em tempos anteriores também participámos muito na competição de karatê, mas é mais divertido a competição de judo. É mais divertido porque na vertente de karatê a gente anda no dojo um tempo inteiro a aprender um conjunto de técnicas e depois vai para a competição e é limitado, só pode aplicar ali 2, 3 no máximo, porque os árbitros não aceitam. Portanto, enquanto que na modalidade de judo é mais divertido, mais estimulante. E temos então levado os alunos a essas competições de judo, onde ultimamente, 2 anos consecutivos, aqui no distrito de Viana do Castelo, perante 12 clubes, salvo erro, obtivemos o primeiro lugar, a Associação Taikibudo. Isto para mim é motivo de muito orgulho, de satisfação. Porquê? Porque quando foi criada Taikibudo e a Associação, os meus adversários, meus amigos que se tornaram adversários depois, diziam que isto era coisa de uma semana, um mês, que depois que acabava brevemente, e já lá vão 30 anos. E depois com o reconhecimento da modalidade Taikibudo, com o reconhecimento pela KDAM, quer dizer, Comissão Diretiva das Artes Marciais, que era quem superentendia na altura as artes marciais. Tudo isso foi conseguido e se há de conseguir muito mais. Ora bem, para o dia 4 de julho é a Associação Taikibudo que vai organizar a prova de judo em Barroselas, vai ser na escola C+S, já pedi o pavilhão para o efeito. Costumam passar por lá aproximadamente 200 crianças, porque já não é a primeira vez que vamos fazer isso. E os pais a acompanhar, gostam muito de acompanhar os seus miúdos, os seus filhos. Portanto, vai haver ali uma passagem de entre 300 a 400 pessoas, não é? A competição de judo é organizada por nós, mas está incluída no programa da Associação Distrital de Judo. É uma das fases do torneio quadrangular da Associação Distrital. É? Que agora recebe o nome de... Torneio Rota da Costa Verde. Rota da Costa Verde. E, portanto, esta primeira fase, que vai acontecer então a 4 de julho, trata-se de um torneio que se destina a crianças também, a partir dos 13 até aos 14, e como dizia, enfim, há algumas dezenas de atletas que passam por lá. Tem também a particularidade de ser um torneio aberto a atletas de todo o país, já tiveram inclusive a gente do Algarve, não é? Quando o torneio quadrangular era aberto, agora não, há umas certas imposições. Portanto, a partir de uma determinada idade, o escalão de cadetes, é que poderão participar praticantes de fora do distrito. O que quer dizer que os mais pequeninos são só gente da terra, só do distrito de Viana do Castelo. E já são muitos. E já são muitos. O que é bom sinal, há cada vez também mais jovens a praticar, neste caso judo, que é a modalidade que vai então acontecer neste torneio. Ora, outra das vertentes da associação é o Taiki Yoga. Yoga é uma filosofia prática, enfim, exatamente, uma filosofia de vida. Há muita informação disponível na internet sobre yoga.
Eu referia apenas aqui uma outra nota. A palavra yoga pode ser entendida de duas formas: técnicas e práticas corporais, respiratórias, relaxamento, concentração, autoconhecimento e depois também observações éticas e morais que estabelecem então uma harmonia tanto interna quanto externa do indivíduo para que a experiência daquela unidade primária permita o estado de plena felicidade. Isto foi informação que retiramos de um dos muitos sites, enfim, sobre yoga que existem na internet, portanto, muitos espaços, muita informação disponível. O Taiki Yoga da Associação tem no professor Fernando Melinho e Fernanda Sá Lima, dois fortes representantes. A Nossa Terra falou com ambos para saber os benefícios inerentes à sua prática. Começamos por Fernando Melinho. Ele é professor de Taiki Yoga e seu praticante há muitos anos, tem hoje 70 anos, foi bancário e iniciou o seu percurso nas artes marciais, precisamente com José Lima. Hoje dá aulas num espaço em sua casa, todos os dias, entre as 7 e as 8 da tarde. Quem quiser pode aparecer, fazer uma aula, experimentar. Os benefícios são imensos, mas o melhor é escutarmos então Fernando Melinho, que nos explica um pouco do que é, afinal, o yoga e quais são as suas vantagens. Os benefícios desta prática advêm primeiramente da consciencialização de cada praticante e podemos dizer não que tem várias vias, mas que tem uma via integral, isto é, através da consciência do exercício, temos benefícios profundos desde a primeira prática a nível físico e a nível psíquico. Portanto, a prática, como é uma prática muito individual, muito pessoal, muito interiorizada, nos faz encontrar cada um consigo mesmo e através da respiração cria uma estabilidade profunda, através dos exercícios físicos, um relaxamento muito grande e o conjunto entre a respiração e o exercício cria uma unidade entre o corpo e a mente. Também quero dizer o seguinte, que os conhecimentos adquiridos numa prática de yoga, não são para exercitar ali só no local, mas são conhecimentos adquiridos que devemos utilizar depois no nosso cotidiano. Esse é que é o grande milagre que nós levamos na nossa vida, porque nós temos todos os instrumentos gratuitos e depois de sermos despertos para essa prática, nós devemos utilizá-los cotidianamente com muito proveito. Aqui fica então, o melhor é mesmo aparecer numa das aulas e experimentar a prática do yoga. Fernanda Sá Lima também dá aulas desta modalidade, natural de Angola, tem 52 anos, é casada com José Lima, que é hoje nosso convidado. Aliás, conheceram-se precisamente a praticar artes marciais. Elizabeth Duarte esteve então à conversa com a Fernanda Lima, que pratica yoga há mais de 30 anos e que, segundo a nossa colega, a Elizabeth, é uma pessoa que transmite muita tranquilidade, serenidade, bem-estar, enfim, assim descreveu então a Elizabeth Duarte, esta senhora, a Fernanda Lima, que recordou que as primeiras aulas de yoga aconteceram na Escola do Carmo, depois passaram para o Lar de Santa Teresa e, entretanto, deu também os parabéns à associação, que está prestes a comemorar 30 anos, os parabéns sobretudo pela persistência, por acreditar e pelo seu contributo na vida dos jovens. Vamos então escutar. Parabéns pela persistência, por acreditarem no projeto durante estes anos todos, por não terem desistido, por terem dado a oportunidade aos jovens, que hoje já são homens, mas penso que contribuíram para o desenvolvimento intelectual e não só, e também pedir para continuarem com estas atividades, porque com gente nova, agora com os filhos e outros sócios, eu acho que estão a dar outro impulso e sangue novo e com novas atividades. Quero apelar também, já agora, à prática do yoga, porque através desta prática que se adquire o bem-estar. Experimentem. Basta experimentar, não acreditem naquilo que ouvem dizer, mas experimentem, pratiquem, venham uma vez e depois decidem. Fica aqui um belo desafio por parte da Fernanda Lima. No âmbito desta modalidade, a Associação promove também todos os terceiros sábados de cada mês um encontro de yoga aberto a quem ele queira participar.
o yoga, professor José Lima, que é de facto uma modalidade que tem vindo também a conquistar cada vez mais adeptos, mais praticantes, sobretudo, e percebemos através destes 2 depoimentos que é uma prática que de facto traz muitos benefícios, quer a nível físico, quer mental. Também é professor de yoga, portanto também pode falar-nos um bocadinho sobre isso. O yoga, portanto, de todas as modalidades que eu pratiquei e pratico, a prática de yoga é das melhores. Portanto, das melhores porquê? Porque uma pessoa que pratica o yoga sente-se tão à vontade perante as pessoas mais perigosas, porque nós conseguimos dominá-las mentalmente. Porquê? Porque o nosso espírito está muito calmo. Porque o conjunto da prática dos pranayamas, que é a respiração, associados aos movimentos corporais, movimentos de flexão, de torção, de distensão, de todo o corpo muscular e que age também nas articulações, proporciona que ali seja transportado uma substância, hormônio, para nos tranquilizar, para que a gente, fisicamente caminhando, se sinta bem, sem dores, e depois mentalmente quer dizer, entramos no nosso mais profundo ser. Eu falo assim porque eu defendi uma tese sobre yoga na Universidade Católica, e sabe que não é fácil defender uma tese sobre este tema nas universidades, e muito menos na Católica, onde tive, felizmente, bons professores jesuítas, e que eles quiseram saber o que era realmente o yoga. Pronto, e aceitaram então esse tema, e foi lá que eu defendi essa tese, e por isso estou à vontade. E quero aqui reforçar que deve-se pronunciar sempre o yoga, porque é uma palavra masculina. Quase todas as palavras na Índia terminadas em A são masculinas. E por isso, ao contrário do que acontece porque aqui muitas vezes pronuncia-se a yoga, abrem mais no O e pronunciam como feminino. Está errado. Portanto, aqui quero realmente reforçar, é o yoga, e foi assim que também nos cursos que eu frequentei, foi assim que também me ensinaram. E é assim que ensina também os outros. E, portanto, se quiser experimentar, entre outros, pode fazê-lo na sede desta associação, em Carvoeiro, no 3º sábado de cada mês, em que acontece então um encontro aberto desta prática de yoga. Outra das áreas de intervenção da associação é o Reiki, embora seja uma prática mais recente no seio da instituição, conta já alguns adeptos, graças sobretudo à dedicação da Narayana, que hoje não está connosco, mas que, enfim, por motivos profissionais acabou por não conseguir estar, mas que de facto descobriu a modalidade quando estava já no ensino superior, foi aprofundando. Ela dizia-nos que o Reiki, na maioria dos casos, as pessoas que o procuram fazem-no essencialmente por 2 motivos. Um deles tem a ver com aconselhamento por parte dos médicos para ajudar a resolver algumas questões de saúde, como o stress, a ansiedade, aliviar algumas dores também, e por outro lado, para quem sente uma maior abertura para um crescimento espiritual, uma maior consciencialização do eu como um todo. São sobretudo estas as motivações. Já agora fica a saber que Reiki significa energia universal, e segundo o site da Associação Portuguesa de Reiki, esta é, e passo a citar, uma terapia complementar integrativa onde se depreende que um tratamento é realizado através de uma técnica de contacto leve ou mesmo sem contacto do local afetado no corpo, ou seguindo um processo de tratamento que visa a aplicação em várias
várias partes do corpo, sempre respeitando a integridade do utente. Esta técnica visa realinhar o fluxo da energia vital, trazendo o equilíbrio energético ao corpo e uma sensação de bem-estar geral. Essencialmente, professor José Lima, e nós conversávamos há dias, enfim, não teremos tempo hoje para esmiuçar muito, mas dizia-me que era um bocadinho cético em relação ao Reiki, acabou por, a uma determinada altura, perceber que, de facto, este tratamento através da energia é mesmo possível e é muito benéfico a quem usufrui dele, não é assim? É verdade. Pronto, eu era cético porque digamos, é uma questão que não está assim muito próxima de mim, embora reconheça que, por exemplo, a Narayana, a licenciatura dela é baseada em engenharia de energia e do ambiente. Ao falar-se em energia, o Reiki também implica com energia. Ora, não lhe foi difícil, portanto, conceber isso. Além disso, deve ter herdado também, ainda que pouco, um pouquinho dos antepassados. Por exemplo, o meu pai talhava o ar, curou muita gente. Naquele tempo era talhar o ar. Hoje certamente era capaz de aplicar outro nome, um nome mais moderno, não é? Portanto, não lhe deve ter sido difícil a Narai conceber isso. Eu, embora um pouco afastado, concluí que, afinal, isso é interessante, é positivo e é salutar, porque tive a experiência de ir dar uma volta num domingo com o meu cãozito pequeno. Ele foi atacado por outro maior num determinado caminho, em que ficou com uma pernazita no ar, não é? Tive que o trazer ao colo. Ao chegar a casa, telefonámos à Narai: olha, aconteceu isto, e ela disse: eu vou aí, então. E ela fez-lhe uma sessão de Reiki. Isto parece inacreditável. E o cãozito sai a andar com as 4 patinhas. Pronto. E foi aí que eu comecei a acreditar um pouco. Então, já agora tira-me aqui uma dor, que ando sempre aqui com uma dor numa perna, e lá se atiras. E tirou-me também. E, portanto, começo a acreditar no Reiki. De facto, enfim, por ser também uma prática mais recente, nem sempre é fácil explicar o que é este do Reiki, mas o que é facto é que quem experimenta por norma fica muito satisfeito. O João Pedro também foi acompanhando tudo isto. Eu dizia há pouco que é praticante de Taiki Budo desde criança, aliás, acaba por seguir um pouco os passos do pai, não é? Porque com um praticante, e da mãe, porque a mãe também dá aulas de yoga, com 2 progenitores a praticar é um bocadinho difícil não fazer. Como é que vê também esta introdução destas novas práticas na associação? Por norma, os jovens são um pouco mais abertos, não quer dizer que assim seja sempre, mas por parte, por exemplo, dos seus alunos, dos mais pequeninos, sente que há aqui alguma abertura também para estas novas atividades no seio da associação? Ora bem, os mais pequenos se calhar nem notam muito que há novas atividades na associação, eles estão interessados em treinar, mas estava a perguntar se em relação ao Reiki essencialmente em relação ao Reiki, ou no seu caso, enfim, como é que vê também esta prática no seio da Associação Taiki Budo? Eu vejo com bons olhos, porque é sempre mais uma modalidade, uma prática que vem enriquecer a associação, não é? Era 4 modalidades, agora são 5. Nunca sabe se daqui a um ano não são 6 modalidades. Portanto, tudo serve para enriquecer esta associação e divulgar mais e mais. E uma forma também de chegar a diferentes públicos. É? Exatamente. Resolver até, se me permitem, resolver questões que a priori não se conseguem compreender. Por exemplo, a Narai tem conseguido, ela não é médica, mas tem conseguido detectar problemas em pessoas com a prática do Reiki. Apenas as aconselha: olha que tem aí um problema qualquer, vá, consulte um médico
E sabe que isso tem acontecido, problemas graves, tem detectado questões através do reiki. De facto é uma mais-valia também para, como dissemos, para quem experimenta. Ora, nós estamos a caminhar muito rapidamente para o final desta conversa, falta ainda falarmos do aniversário, darmos os parabéns à Associação, mas antes disso também, professor Lima, o futuro passa naturalmente por dar continuidade a isto tudo, se possível até abrir as portas a outras práticas, a outras atividades, e para já passa também por terminar a preparação de um espaço ao ar livre que já iniciou e que vai, no fundo, estar preparado para acolher artes marciais, outras modalidades, que é um espaço em Carvoeiro que já está a ser preparadíssimo, não é? Sobretudo para este período de verão. Exatamente. Olha, comecei por, em vez de ter o dinheiro no banco, investi-o numas propriedades, também porque as pessoas precisavam de dinheiro, e então fui comprando um artigo rústico, depois outro, depois mais outro, comprei ali 4 artigos juntos. No fundo, estou ali com 6.500 metros quadrados, onde estou a direcionar aquilo para a prática de artes marciais ao ar livre e outras modalidades. Por exemplo, já lá foi feita um convívio, ainda que pequeno, mas de yoga, e os praticantes gostaram imenso, porque ao mesmo tempo estão praticando yoga e estão ouvindo o barulho da água do ribeiro que passa ao lado. E dos passarinhos. E dos passarinhos, e, enfim. E eu ainda outro dia fui para lá à noite fazer catás, não é? Portanto, nesse espaço destinado a isso, pus aquilo em relva e vai melhorando aos poucos, não é? Está aqui o nosso técnico a perguntar qualquer coisa. O que são catás? É isso? São posturas? As catás, olha, eu posso explicar isso rapidamente. No karatê, os mestres antigos eram poucos os que sabiam escrever. E então ensinavam as técnicas de karatê e depois constituíam-nas, essas técnicas num exercício só, que é o kata. Pronto. A gente que faça este ou aquele kata, no fundo está a treinar todas as técnicas de base. É assim, que pode também significar o seguinte, um combate, eu não gosto muito de falar em combate, mas tenho que o dizer, pode ser um combate também dirigido em várias direções contra vários adversários. Também há quem interprete isso assim. O melhor é mesmo o Celso ir lá experimentar também uma das vossas aulas. Ora, o momento é de festa, já o dissemos, a Associação Desportiva e Cultural Taiki Budo está quase a comemorar 30 anos. Nós fomos também à conversa com os amigos, com alguns praticantes, recolher palavras de parabéns. Vamos escutar. Olha, muitos parabéns e sinto-me feliz por estar nesta associação, com muito gosto. Parabéns à associação e continuem o trabalho, porque isto traz realmente um crescimento muito grande, quer físico, quer interior das pessoas. Por isso, obrigada. Estou muito grata por me ter cruzado com a vida da associação. A associação está a fazer 3 décadas e eu dou os parabéns à associação, na pessoa especialmente, e com muito carinho faço, ao professor Zé Lima, porque foi sempre um homem animoso e que ele, pelas suas mãos e pelos seus pés, elevou com muita grandeza esta associação. E, portanto, um grande abraço para ele, parabéns para a associação e que continuem, porque é uma associação de bem fazer. Quero dar os parabéns à Associação por todo o trabalho que tem desenvolvido durante estas 3 décadas e esse trabalho é muito importante no sentido em que ajuda as pessoas a trabalhar o seu autodesenvolvimento e a ter uma qualidade de vida muito melhor. Portanto, quem trabalha para o bem comum deve ser felicitado muitas e muitas vezes. Portanto, eu estou grata pela parte que me toca em relação a toda a mudança que isto despertou na minha vida. Portanto, muito obrigada à Associação e continuem por muitos e muitos anos. Muitos parabéns, que daqui a 30 anos comemoramos os 60, todos juntos, que seria ideal. Parabéns à Associação pelos 30 anos de apoio à nossa comunidade, às nossas crianças, acima de tudo, pelas suas artes. Desejo que continue assim e sempre a crescer e que venham mais 30 e mais 30 e que estejamos cá todos
continuem assim, que incentivem cada vez mais jovens a ir para lá e que sejam felizes naquilo que fazem, que façam como têm feito. As melhores felicidades e continuação para essas associações, porque são muito úteis para a sociedade. Parabéns e que seja por muitos anos e pelo menos mais 30. Namastê, Fernandinha, muitos parabéns e mais 30 que estou aqui à vossa espera. Obrigada. Ora, namastê, percebemos que era aqui uma praticante de yoga. O aniversário está à porta, professor Lima. Dia 12 de julho é o dia do aniversário. O convívio vai acontecer antes, no sábado, neste caso dia 11, essencialmente um jantar, enfim, um pequeno convívio para os amigos e familiares, não é? O aniversário ao longo do ano, atividade ao longo do ano. E temos antes disso, também temos exames de graduações, que é agora no dia 27 de junho. Também é uma cerimónia única, não é? É uma cerimónia que é salutar para quem está presenciando e quem está participando mais diretamente. Exatamente, sobretudo para quem está, enfim, a ser alvo, digamos, das graduações. Ora, nós vamos ter mesmo que terminar. Sei que o João Pedro queria lançar aqui um desafio aos nossos ouvintes para uma atividade que vai acontecer em Viana. A comparecer na convenção de fitness, aqui se vai realizar em Viana do Castelo, vamos ter lá um pequeno stand, quem nos quiser visitar, dia 11 e 12 de julho, apareçam também lá e também na nossa associação para praticar a nossa modalidade, não é? Convenção de fitness que é também no fim de semana do vosso aniversário. Exatamente. Professor José Lima, mesmo para encerrar, já lá vão 30 anos desde que conseguiu, enfim, concretizar o sonho que foi a constituição da associação e a criação do Taekwondo. 30 anos depois é um homem satisfeito por todo este trabalho? Eu, pronto, estou satisfeito por ter conseguido isto. Estaria a ser hipócrita se dissesse que consegui esta luta travada pelos meus adversários. Não foi assim. Eu já na altura tinha a percepção, eu usufruo de uma energia muito forte, uma energia interior muito forte que não sei até calcular. E já nessa altura eu tinha a percepção de que tudo aquilo que eu lancei ia conseguir tirar dividendos. E hoje, 30 anos depois, enfim, apenas resta-me transmitir este património para os vindouros e que deem continuidade, se não for para melhor, que seja pelo menos igual. Igual ao que tem sido feito. Pois bem, mais uma vez, muito obrigada pela vossa presença, professor José Lima, também o João Pedro, por terem estado connosco nesta emissão do programa Nossa Terra, número 787. Em nome de toda a equipa, aproveito também para vos dar os parabéns pelo 30º aniversário. Aos domingos, das 10 às 11h30, a Nossa Terra. Ecos do passado.